versículo 1 os seguintes. Aleluia. Eu quero partilhar essa palavra para vocês, que foi resultado da aula de ontem, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Daniel capítulo 1, versículo 1. Eu creio que você vai ser levado a entender algumas coisas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio que o papai nessa noite, ele vai agir na sua misericórdia, e ele vai conceder a mim e a você entendimento acerca de algumas coisas. Talvez coisas que ontem na aula foi falada para quem sabe, talvez você não compreendeu de uma maneira tão clara, tão evidente. Hoje você vai compreender em nome de Jesus. Os que não estiveram na aula hoje vai poder entender e vai receber uma porção daquilo que foi liberado sobre nós hoje. Amém? Eu dizia para vocês que algo me lembrou muito quando ontem eu vi o pastor Leandro ministrando algumas coisas. Eu tenho convicção daquilo que Deus tem para essa igreja. Embora às vezes nós, na nossa humanidade, a gente fica meio assim, e às vezes meio assado, assim, meio cozido também, mas a gente sabe que Deus tem. A gente quer, por isso a gente se move no corpo de Cristo, a gente busca, porque a verdade é que nós acreditamos naquilo que Deus pode fazer. Eu acredito que alguém que não acredita naquilo que Deus tem para si é uma pessoa que ela não acha motivo para vir para a igreja, ela não acha motivo para poder sair de sua casa e se deslocar da sua casa e estar aqui. Talvez te falte um pouco de fé para viver aquilo que você sabe que Deus tem para a tua vida. Mas no fundo eu sei que você sabe, eu sei que você crê, em nome de Jesus, que Deus tem algo para você. Talvez o que falte é você colocar essa fé para fora, exteriorizar aquilo que está dentro de você. A fé de Deus, a fé do Espírito, dada pelo próprio Deus. Talvez falte isso, e nós chamamos isso então de posicionamento. Amém? A fé exteriorizada, ela se torna um posicionamento no meio do Espírito. Às vezes você tem fé, mas a fé é quando ela está aqui dentro só, queimando só aqui dentro, um pouquinho só. Às vezes nem queima muito, mas você tem ela está aí em você, e você não exterioriza, então você também não toma um posicionamento. Quando você pega aquilo que está dentro e exterioriza a fé, você automaticamente, no meio do Espírito, você toma uma posição. E quando você toma uma posição, todas as coisas começam a acontecer. Escuta na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Daniel capítulo 1, versículo 1 diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. Perceba que está com dedo minúsculo, porque não é Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso, são os deuses babilônicos. E o pôs na casa do tesouro de seus pais. Disse o rei a Ásperas, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, 4 jovens, sem um defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária. Fala para o irmão, ração diária. Grava esta palavra, ração diária. Amém? O que o rei determinou? Das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos. Quantos anos? Ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel,
o de Beltesazar, a Ananias, o de Cedraque, Misael, de Mesaque, e Azarias, o de Abed-nego, ou Obed-nego. E resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que todos os outros jovens de uma cidade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao conselheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Fala para o irmão, 10 dias. O número 10 na casa profética significa redenção. E que se nos deem legumes a comer e água somente para beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim de 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, e o vinho que deviam beber ele lhes dava legumes somente. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos, vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse. O chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outro como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, e achou 10 vezes mais doutos. Fala, irmão, 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Amém? Querido, você pode aplaudir a palavra de Deus. Querido, presta bem atenção no que nós vamos partilhar nessa noite. Você que esteve na aula, que não esteve na aula hoje, vira para o seu irmão e fala assim para ele: Deus está para mudar a tua vida em 360 graus. Deus está disposto a fazer muita coisa por você, mas você precisa fazer algo por você nessa noite, para que Deus haja na sua vida. Posicionamento. Outra coisa, querido, você pode enviar uma oferta no dízimo, nos cultos, você pode ler a palavra, você pode fazer muita coisa boa, mas se na tua parte faltar um posicionamento, você não vai viver o que Deus tem para você. Pode vir os melhores profetas do mundo, Deus pode usar todos os crentes da cidade para ir até você e falar uma profecia, para ir até você e falar assim: você é de Deus, eu vejo Deus na sua vida, eu vejo que Deus tem uma obra grande contigo, e dá uma manjada no Espírito e você se alegra. Querido, escuta, nada vai acontecer enquanto eu e você não tomarmos uma posição
Olha para o seu lado direito. Olha para o chão. Você está vendo aí um quadradinho? Imagina que o quadrado direito, escuta, o quadrado direito é a vontade de Deus. E o quadrado do lado esquerdo não é a vontade de Deus, é a do diabo. E o quadrado que você está é a sua vontade. Você tem uma porrada de profecias na sua vida. Você tem uma porrada de profecia na sua vida. Tem ou não tem? Elas não estão acontecendo como deveriam acontecer. Por quê? Olha o quadrado direito. O que ele representa? E o quadrado esquerdo? Não, o quadrado esquerdo é do diabo. E o quadrado que você está? Por isso que as coisas não estão acontecendo como precisa acontecer. Dá um passo à sua direita. Agora imagina só, que em cima da sua cabeça tem uma nuvem. Fala nuvem. Nuvem de Deus. Aonde tudo está aí. Todas as coisas de Deus estão aí. Agora você foi para a vontade de Deus. Houve um posicionamento da sua parte. É sério isso, irmãos. Agora sim, Deus pode cumprir tudo aquilo que Ele está falando através dos seus santos profetas. Agora sim, tudo que os homens e mulheres de Deus e até mulas foram usadas para falar para você vão se cumprir, porque você foi para a vontade dele. Compreendeu nessa noite? Posso sentar aqui. Isso é posicionamento. Isso é posicionamento. Isso não é outra coisa. Escuta, querido, deixa eu partilhar algo com vocês que o Espírito de Deus ministrou no meu coração e me levou a compreender de forma tão clara, tão nítida. Quando eu li e me coloquei para ler nesta manhã, essa passagem de Daniel, como resultado da aula de ontem. Quando Daniel, juntamente com os 3 jovens, foram levados para a Babilônia, o rei fez um decreto. Fez um decreto. Qual era o decreto do rei? Que durante 3 anos, todos aqueles que estavam ali deveriam beber do vinho do rei e comer da ração das iguarias reais da Babilônia. Não é isso que está escrito na tua Bíblia? Sim ou não? Vira para o seu irmão e fala assim para ele assim: qual comida você tem comido? A de Deus ou a da Babilônia? Porque o problema é a falta de posicionamento. Irmãos, não tem problema viver no mundo. Jesus mesmo orou e disse: Pai, eu não os peço que os tireis do mundo, mas que o Senhor guarde eles do perigo. Podemos viver muitos anos nesse mundo, desde que nós não nos contaminemos com ele, como é que eu me contamino, bebendo do vinho babilônico e comendo da ração estipulada e determinada dos governantes deste mundo, comendo da comida
alguém de Deus. Isso é Babilônia. Então pode ser igreja católica, mas também pode ser uma igreja evangélica que hoje já não vive mais debaixo das ordenanças de Jesus Cristo. E todo aquele que não bebe mais de Deus, não come de Deus, automaticamente começa a beber e comer da Babilônia. Está entendendo? O rei estabeleceu que se comesse da parte. Deixe-me dizer algo a vocês. A palavra razão no hebraico, sabe o que significa? Tabaco. Cara, eu fiquei impactado com isso. Porque a palavra tabaco é o mesmo disse de Deus de Gênesis. Olha só. Se eu tivesse uma lousa que eu ia escrever assim, olha, disse de Gênesis, tabaco. A palavra de Deus é alimento, mas o disse de Nabucodonosor também era um alimento para o que estava debaixo do sistema. A palavra ração aqui, tabaco, significa discurso, palavra, fala, tiro, declaração. A palavra ação significa negócio, ocupação, hábitos, assunto, caso, algo, maneira. Então, na verdade, você poderia assim, determinou-lhes o rei a discurso, palavra, fala, coisa de declaração diária. O rei queria que todos aqueles que estavam ali na Babilônia pudessem se alimentar da sua palavra diariamente. Isso me faz lembrar o verso onde Jesus diz assim: não podeis servir a dois senhores, ou amarás a um e odiarás ao outro. Irmão, quem ouve a Deus não pode ouvir o Nabucodonosor desses tempos. Quem se alimenta da parte de Deus, da ração de Deus, não pode se alimentar da ração da Babilônia. Quem escuta o que o Espírito Santo está dizendo, Deus exige de mim, Deus exige de você nesta noite um posicionamento, para que você e eu possamos experimentar a misericórdia dele, o socorro dele, o auxílio dele, para que tudo aquilo que ele tem para a minha vida e também para a sua vida possa se cumprir no tempo determinado, pré-determinado por Deus. Não tem como, queridos, não tem como ver uma palavra cumprida na sua vida da parte de Deus se você não estiver completamente posicionado. Fala para o seu irmão, posicionamento. Sabe o que isso significa? Estar onde Deus quer que você esteja, na hora certa, no momento certo, fazendo as coisas certas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É isso, querido. Babilônia representa a estrutura religiosa, tudo aquilo que é humano, aquilo que se opõe a Deus e a sua palavra. Por que as coisas de Deus não estão acontecendo na nossa vida? Porque há tanto tempo nós estamos caminhando, irmãos. Desculpa-me. E às vezes a gente fala assim: eu estou com vontade de Deus, pastor, eu não estou pecando. Mas o que você fala? O que você julga ser o pecado? O que é pecado para você? Tem gente que acha que pecado é roubar, matar, pegar, mentir. Claro, isso também. Mas não só isso é pecado. Não são só as coisas grosseiras que tornam-se pecado. A falta de posicionamento
Não estar onde Deus quer que eu esteja é um pecado. Desprezar a palavra dele, desprezar a voz dele, é um pecado. Querido, presta bem atenção, esses 3 jovens, juntamente com Daniel, eram homens fiéis, de um caráter preciso. Homens realmente queridos, voltados para o Senhor. E quando eles foram escolhidos para ir, a Bíblia fala de algumas características que foram procuradas e achadas neles. Eram meninos belos, saudáveis, inteligentes. A verdade é que esses 4 rapazes, eles sobressaíram em tudo. Então levaram eles para a Babilônia. Chegaram lá na Babilônia. O rei baixa o decreto, dizendo: vocês vão ter que beber do meu vinho, que era um vinho alcoolizado. E vocês vão ter que comer na minha mesa. Vocês vão ter que comer das coisas que eu como. Irmão, a alimentação é uma coisa muito relacionada ao reino. Porque se você pegar desde o começo, o problema sempre foi o que o homem comeu. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles romperam com Deus e decidiram comer, da comida do diabo. Você vai ver, a questão de Jacó e Esaú, não é isso? Trocou a bênção por um prato de comida. E assim por diante, querido, assim segue. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, a primeira vez da tentação veio em âmbito. Vai, transforma a pedra em pão. Se Jesus fizesse isso, irmãos, ele ia romper o Pai para se alimentar de um sistema demoníaco, diabólico. Deus vai falar assim: quem não come de Deus come do diabo. Por que Jesus pegou o pão e falou: é meu corpo? Por que quando Jesus pegou pesadamente, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem comigo parte, não tem a vida eterna? 70 homens para aguentar esse tipo de discurso e foram embora. Posicionamento é tudo, querido. A Bíblia diz que por causa do posicionamento deles, a Bíblia diz que Deus veio e visitou eles. Deus os guardou, Deus os protegeu. Deus esteve com eles. Quantas vezes Daniel foi jogado na cova de leões? Quantas vezes? Quantas? Na sua Bíblia, uma? Na Bíblia de quem mais? Querido, das vezes que ele foi jogado naquele lugar, o que aconteceu com ele? Nada. Porque alguém que está com Deus aqui hoje pode ter certeza que amanhã Deus estará com você também. Os 3 jovens foram jogados numa fornalha, assim ou não? O que aconteceu com eles lá, irmãos? Olha, irmãos, os grandes teólogos dizem que nem cheiro de fumaça tinha na roupa daqueles meninos. Nem um pelinho do seu corpo foi queimado. Porque alguém que decide e posiciona hoje em Deus aqui, irmão, tem a garantia de Deus amanhã e para sempre. A questão é posicionamento. A sua vida não
Ora, versículo 9: Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Por que Deus concedeu a eles a graça? Porque eles tomaram uma doce. Meu medo ontem foi dos que estavam na aula, irmãos, saírem da aula e ir para as suas casas e não pensar naquilo que foi falado. Ou seja, tomar um posicionamento no mundo espiritual. Irmãos, hoje eu vejo como a igreja tem uma dificuldade de posicionar-se. Como a igreja tem problema, tem dificuldade de entrar no eixo. Porque posicionamento gera, compromete. E a geração de hoje não quer se comprometer. É uma geração que hoje não quer casar, quer juntar os planos. É uma geração que quer namorar, mas sem se comprometer. É uma geração que chega e fala assim: ó, pastor, eu quero fazer, mas assim, sabe, pastor, eu só quero ajudar. Quando der eu vou, quando não der eu não vou. Ah, hoje eu vou ajudar a igreja, tá? Que horas não? Ah, pastor, eu não vou falar a hora não. O pessoal fala a hora, só vai ficar esperando. Cara, uma geração fraca. Uma geração que está se entendendo nela mesma. Uma geração que não está tomando posição e o diabo está enganando você. Levando você a acreditar que você é um crente. Cara de Deus, uma mulher de Deus. Irmãos, eu tenho pregado para vocês que Deus se importa com o que nós somos, não com o que fazemos. Mas com essa declaração eu estou dizendo que você não precisa fazer. Não é isso. Entenda algo, irmãos, que foi até muito mencionado ali também na aula. Escuta, toda pessoa que recebe Jesus na vida, que Jesus realmente entra, que tem uma explosão do amor de Deus, irmãos, ela não consegue ficar mais parada. Você pode ter certeza disso? Ela se vê comprometida, ela nasce de novo realmente. Ela chega até a ficar às vezes afoita. O que ela não consegue é mais viver uma vida igual a todo mundo. Porque Jesus muda, Jesus transforma. O Espírito Santo te conecta com Ele. O que não dá mais é para você acordar todos os dias e viver pensando sobre os seus problemas. E não dá uma chapadinha, nenhuma intercedida pelo mundo. O que falta é posicionamento, porque uma das coisas que o Espírito Santo faz com a gente é isso, é nos levar a esse lugar. Eu lembro, querido, que quando eu me converti, quando Jesus entrou na minha vida em 96, eu fiquei realmente muito louco. E eu não me canso de falar isso para a glória de Deus. Minha mãe sabe disso, meu irmão está aqui sabe disso. Eu voltei daquele encontro, eu nunca mais fui o mesmo. Cara, segunda-feira a vida foi diferente. A segunda-feira minha mudou a minha vida. Eu voltei daquele encontro, irmãos, diferente, completamente mudado. Por quê? Porque Deus ele faz isso conosco. Daniel, juntamente com esses jovens, sabiam muito bem disso. Então eles tomaram um posicionamento. Veja novamente o versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar. Não contaminar-se com as finas farinhas do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Isso é posição. Cara, a gente às vezes atribui tanto poder para o diabo, tanto poder, parece que as pessoas que estão no mundo são até mais fortes do que nós. Porque nós damos a elas, nós damos ao diabo esse poder. Por quê? Porque da nossa parte não existe um posicionamento. Existe uma tomadinha de consciência, mas existe um posicionamento. Desculpa. Ah, pastor, eu vou mudar, pastor, agora eu sei, Jesus é tudo para mim, mas cara, pera. Se Jesus realmente é
da graça de Deus. Mas pastor, quem disse que eu estou fora? Está fora. Eu preciso de 5 pessoas aqui na frente, rapidamente, rapidinho. Não precisa correr não. Isso, vem devagar, você não atropela. Passou na cara do menino. Tá de bem, vai você, meu velho, né? Estava vendo a foto dele esse dia, já tanto cabelo, irmãos. Ele está parecendo o Papa Francisco já, ó. Tá? Mostra feio aqui. Mas 2 pessoas, eu falei assim, vamos. Escuta bem, irmãos. Ele aqui, vamos supor que a gente vai fazer um boneco, ele é uma pessoa moço. Vai aqui, tu não pregava, cara. Aqui, ó. Tu é o braço, tá faltando mais um cara aqui, meu Deus do céu, vai lá. Você é a fé. Isso, vem cá, Gu. Fica aí, Gu. Fica aí. Imagine vocês que aqui é o corpo de Cristo. Amém? Homens que receberam Jesus, entenderam, se posicionaram. Amém? Se posicionaram. Ou seja, eles entraram no lugar que Deus quis que eles entrassem. Então um é o pescoço e a cabeça é Cristo. Então deixa ele com o pescoço. O outro é o braço esquerdo, o braço direito e os pés. Imagina que aqui está o corpo. Aí Jesus vem e entra na vida do Gustavo. Pá, pegou o Gustavo. Imediatamente o que o Espírito de Deus vai fazer com o Gustavo é levar o Gustavo para o lugar onde Deus quer que ele fique. Ou seja, o Espírito Santo imediatamente vai trazer um posicionamento na vida do Gustavo com relação ao. Então de repente o Gustavo ele encontrou Jesus, recebeu Jesus na sua vida. Vem cá, Gustavo. O Espírito Santo traz ele para o corpo e fala assim: bem, você aqui no corpo de Jesus, você é o coração. Você vai ficar aqui. Você vai ser o cara que vai ter a função de bombar sangue. Você é esse cara no corpo de Cristo. Então ele tomou posição. Imagina você dentro do coração. Mas o Gustavo, ele fala: é o cara que, sabe, irmão, como muitos crentes que quer saber do posicionamento. Jesus veio aqui, entrou aqui, Jesus falou: ele, cara, você precisa de um posicionamento. Você precisa de falar. Ele falou: tudo bem, mas eu vou fazer, sabe o quê? Aí eu vou ser aqui, eu vou entrar aqui no ombro. Chama assim, o coração batendo no teu ombro. Vai funcionar como deveria. A profecia, as promessas de Deus na vida do Gustavo vai se cumprir. Porque ele está fora do lugar. Quando você está no lugar, quando você está no posicionamento em Deus, irmãos, ainda que te conduza para uma Babilônia, lá na Babilônia, você vai adorar a Deus, vai dar um resultado poderoso para o Senhor. Mas o segredo é você tomar o posicionamento correto. Obrigado a vocês, Deus abençoe. Querido, é isso que está acontecendo com o corpo de Cristo. Aí eu amo cantar, então eu quero cantar, pastor, eu não quero se chamar. Eu quero cantar. Eu não quero saber se Jesus me chamou para fazer outra coisa. Eu quero fazer o que eu quero. Aí eu amo pregar. Eu não quero fazer outra coisa. Jesus me chamou para cantar, mas eu quero pregar, porque eu acho muito 10 pregar. Eu fui chamado para cuidar de criança, chamado por Deus, mas eu não quero cuidar de criança. Sabe o que eu quero? Eu quero qualquer outra coisa que eu gosto. Sei lá o que você gosta. Querido, esse está sendo o problema. A falta de posicionamento gera desgraça. Mas posicionamento libera a bênção. A misericórdia, a graça de Deus veio sobre os fatos. Sabe por quê? Eles estavam no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, fazendo a coisa certa para a glória de Deus. Escuta aquilo que eu quero te dizer. Se Deus te chamou para cantar, então faz, se compromete, posiciona. Eu vim pregar aqui nessa noite, trazendo essa consciência sobre você. Escuta. Não tenha medo de se comprometer, não tenha medo de ser liderado, não tenha medo de se mover.
você tem um chamado para interceder, então você se posicione. Se você tem um chamado para cantar, então não tenha medo, se posicione. Para de pensar em que os outros pensam em você. Em nome de Jesus. Tem muita gente infantil e imatura. O que falam de mim? O que vão pensar de mim? Aí, pastor, se eu chegar aí agora para o senhor falar assim: olha, o meu chamado, pastor Wagner, para ser um pastor, só que eu tenho medo de falar isso. Sabe por que o senhor vai pensar de mim? Ah, está querendo desaparecer. Olha lá, ó. Olha lá o metido. Olha lá o metido. Só que é o ministério que aparece. Cara, não pensa no que os outros pensam. Você precisa viver o teu chamado. Escuta, você e essa igreja precisam do seu posicionamento correto. E eu penso que para tomar um bom posicionamento precisa ser ouvido. Só que você tem que entender isso, cara. Você não pode passar o resto da sua vida me ajudando e não se comprometendo, não se posicionando. Porque você vai ser mais uma pessoa na igreja. Vira para o senhor e fala assim: por favor, não seja mais um. Deus não te chamou para ser mais um. Cara, Deus não quer mais um. Vocês estão me entendendo? Não tenha medo de ser o que Deus chamou você para ser. Eu posso dizer algo para vocês? Eu acredito que Daniel sabia que Deus tinha dele lá na Babilônia. Quem é que tinha autoridade na Babilônia? Nabucodonosor. Mas quem tinha o governo? A autoridade tinha um, mas o governo tinha outro. O posicionamento gera isso. Foi falado ontem em José no Egito. Cara, quando ele chegou lá no Egito, vocês acham que o Espírito Santo não deve ter dado uma revelada para ele alguma coisa? Não, o cara que sabia muita coisa de Deus. E é bom que você esteja curado. É bom que seu coração seja de Deus. Para que quando você tomar uma posição e Deus começar a fazer você realmente fluir, quando você viver o rompimento de Deus, você não humilha as pessoas que te maltrataram. José, quando ele viu o pai, os irmãos diante dele, ele poderia ter pisado no chão. Vocês escarneceram de mim, tiraram sarro de mim. Vocês duvidaram do meu sonho. Mano, leva tudo preso. Ele não fez isso. Sabe por quê? Porque ele era um cara bem resolvido. Ele era um cara bem posicionado. Quando tudo isso aconteceu, irmãos, ele viu o pai, viu o irmão, ele abraçou todo mundo, deu comida para todo mundo, deu uma para todo mundo, cuidado para todo mundo. Alguém bem posicionado, irmãos, realmente rompe. Aleluia! Eu quero falar para vocês nessa noite, nesse ponto. Se Deus tiver que me honrar em algum lugar, cara, eu falei com Deus hoje, eu vou falar agora, no culto ao Senhor. Deus vai ter que me honrar em grande nível. Lugar que eu fui perseguido, porque eu deixei de ser católico para virar filho de Deus, para ser, como dizem, fora crente. Eu fui perseguido pelos crentes. E até hoje, muitos pastores não deixam as ovelhas vir para cá porque tem medo de vir ficar. Mas tem um lugar que Deus vai ter que me honrar nesse lugar. Em nome de Jesus. Para que o nome dele, escuta, seja glorificado. Quando o Leandro falou antes, o testemunho dele me impactou. Cara, Deus quis me honrar em tal matéria, porque lá foi o lugar da minha vergonha. Eu quero dizer para você o seguinte, querido, não fuja da vontade de Deus. Se posicione de verdade. Chega de lorota. Chega de converser, irmão. Chega de falar vou, de falar conta comigo. Chega, toma um posicionamento. E o posicionamento bem tomado na vontade de Deus, você aguenta as cobranças, você aguenta o fogo, você aguenta o fogo. O homem bom, o homem agradável, ele tem que
não tinha condição para dar melhor, ela comprou um folhado a ouro. Se eu colocar esses dois no fogo, o que vai acontecer? O latão vai derreter e vai virar latão. E o ouro pode derreter, mas ele vai deixar de ser ouro? Ele vai perder a sua essência? Assim é o homem de Deus, bem posicionado, pode vir fogo. E quanto mais fogo, querido, mais puro, mais nobre, mais belo ele ficará. Fala para o senhor, você está entendendo? Amados, estamos vivendo dias em que Deus requer de nós um posicionamento radical. Precisamos nos posicionar conforme a palavra de Deus. E então denunciarmos: escuta, filho Babilônia. Tem gente bebendo o vinho da ceia do primeiro vinho e passa todos os outros bebendo vinho do segundo. Através da televisão, redes sociais, converseira que não leva a nada, fofocas que às vezes você não está falando, mas você está ouvindo falar, e você está se contaminando com o vinho babilônico. O seu pensamento já não é mais padronizado pelo céu, é padronizado pela terra. Precisamos tomar um posicionamento, querido. Escuta, vira para o Senhor e fala assim: você sabe o que Deus quer de você? Não é pergunta, não. Não é pergunta, não. Afirma: você sabe o que Deus quer de você? Você sabe o que Deus quer de você? Talvez você finja não saber, mas você sabe. Você sabe. Tem gente que quer cantar, mas não quer fazer nada. Quer pregar e não quer ler a Bíblia. Quer orar, não quer ler a Bíblia. Não quer ficar de joelho. Ora para a presença de Deus. Quer ser intercessor, mas não tem tempo para orar. Ora. Quer ser pastor, cara, mas não pega um livro sobre o ministério para ele. Entende? Quer ser espiritual, mas não convida o Espírito Santo para ver junto com você. Quer ser missionário, mas o cara não faz missão nem na casa dele. A irmã não faz missão nem na casa dela. Quer ser pregador, mas não conversa com ninguém. Posicionamento atrai favor de Deus. O posicionamento gera vigor e força. Escuta, irmãos, esses homens passaram quantos dias, quantos meses ou quantos anos comendo folha e água? O Leandro falou assim: meu Deus do céu, o que esses caras devem ter? Aí na hora eu pensei assim, falei: cara, mas o elefante é tão forte que isso só come folha. Eu acho que Daniel não olhava para o elefante, se o elefante fica assim, eu posso ficar também. Ele preferiu, irmãos, não participar de uma mesa. Escuta, irmãos, escuta. Tem muito crente que está indo para uma festinha aí, cara, que não é para ir. Comendo que não é para comer. Bebendo que não é para beber. Está entendendo? Ouvindo que não é para ouvir. Falando o que não é para falar. Naquele momento de loucura, você fala tanta besteira, tantas neiras, tanta loucura, e depois ter uma vida abençoadíssima pelo Senhor. Irmãos, precisamos mudar isso, em nome de Jesus. Precisamos tomar um posicionamento agora. Isso não vai mover em nada de Deus, não vai acontecer na tua vida. As promessas não vão acontecer. Está entendendo? Cara, você vai morrer querendo ser um grande homem, uma grande mulher, e não vai ser.
Deus fez eles mais belos que os outros. Não sai daqui hoje falando: eu vou comer sua mata e vou beber sua água. Só se Deus mandasse mais. Mas a questão não era o fato de comer ou não comer comida, o material, era o posicionamento do espírito. Era uma posição que eles tinham tomado, porque o posicionamento gera a solução para todos os problemas. Se você tem problema e não consegue resolver, a falta de posicionamento. E o Senhor fala assim: tome uma posição agora. Parece que eu estou pregando algo imediato. Talvez seja. Porque se você tomar uma posição agora, você realmente tem que me coragem. Mas escuta bem, querido, escuta bem. Você acha que é fácil para esses quatro tomar essa posição? Eles sabiam que por desacatar a ordem do rei, eles poderiam morrer. No entanto, você vai ver que até mesmo o homem que ficou sobre a vida deles para cuidar da alimentação, falou: cara, se vocês ficarem mal, eu estou lascado. O rei vai matar eu. O chefe de ensinar falou: ele vai me matar. Qual é o posicionamento? Fica tranquilo, parafraseando, fica em paz, meu Senhor, porque o Deus que nós confiamos vai cuidar de nós e também vai cuidar de você. Irmãos, eu não sei, eu penso que depois que Daniel chegou onde chegou, acho que Daniel ele fez um favor para esse cara. Ele deve ter feito algo para esse homem. Ou da parte de Deus houve uma liberação, porque também a fé de Daniel contaminou esse homem. Faz o seguinte: 10 dias, só 10 dias comeram lá, você vai ver como ele já ficar e com quem eles vão ficar. 10 dias eles se posicionaram diante de Deus. Esses homens eles oravam 3 vezes por dia, irmão. 3 vezes por dia, todos os dias. Como bons judeus, eles oravam assim. E cada dia que ia se passando, eles iam ficando mais forte, mais bonito, mais inteligente, mais forte, mais bonito e mais inteligente. E entre os 4, Daniel sobressaiu aí. O espírito excelente. Fala para o teu irmão: você quer sobressair? Para a glória de Deus? Esses dias eu conversava com o Emerson, eu dizia assim para o Emerson: você sabe muito de música, mano, sabe muito de instrumento, cara. É bom. Mas se eu escutar, irmão, se ele for para a praia, ele leva violão, ele leva aquele banco de flauta, ele leva tudo. Esses dias eu fui passear com eles. Nós fomos passear, passar um dia junto. Esse cara levou violão, levou flauta, levou não sei o que, levou não sei o que. O cara não tinha ninguém, ia com o violão pendurado no canto. Aí ele sabe muita coisa assim de Deus. E eu falei para ele: cara, você precisa colocar tudo isso para fora. Você tem que decidir. Tá, tem que arrebentar. Aí foi: mas pastor, mas cara, as pessoas às vezes. Eu falei: irmão, presta bem atenção. Existem 2 tipos de pessoas dentro da igreja: os espirituais e os carnais. Os carnais, quando vê você fazendo alguma coisa muito bem feita, sabe o que eles falam? Ah lá, está se exibindo. Ah lá, está querendo aparecer. Os carnais pensam assim. Os espirituais vão dizer isso: ele está dando melhor, ele está fazendo o melhor. Então fique com os espirituais, cara. Deixa os carnais falarem o que quiserem. O que eles vão falar não vai mudar a tua vida, não vai acrescentar nada. E o pessoal vai falar assim: posicionamento vai gerar solução para todos. Todos. Não adianta você ficar orando, chorando: Deus, me ajuda aqui em casa, me ajuda no meu serviço, me ajuda na igreja. Se Deus não fizer nada, eu vou embora. Vai. É posição, filho. É posição. Eu, você, precisamos tomar uma posição hoje, agora, para vivermos a vida de Deus. Para vivermos a vida de Deus. Gandhi certamente disse assim para o cristão: ah, se você cristão fosse como o seu Cristo. Escuta bem. Ah, cristão,